Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que parece, à primeira vista, improvável, mas que é fascinante. Vamos explorar como os ensinamentos de um mago, lá da sabedoria do Deepak Chopra, podem caminhar lado a lado com os de um estudante de um curso em milagres. E essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Pode mesmo um mago e um estudante de milagres estarem na mesma jornada? Parecem mundos tão diferentes, não é? Um fala de alquimia, de consciência, o outro de perdão, de psicologia espiritual. Mas vamos descobrir que, lá no fundo, na essência, eles apontam para uma verdade única. Pois é, apesar das linguagens serem bem distintas, os dois caminhos levam a gente para uma descoberta, olha, revolucionária. A de que o mundo que a gente percebe não é uma coisa separada de quem está percebendo. E só entender isso já muda o jogo completamente. E aqui está a base de tudo, o alicerce, a ideia de que a nossa realidade externa é, na verdade, um reflexo direto do nosso mundo interno. Sabe, não é que o mundo simplesmente acontece com a gente, é mais como se ele respondesse àquilo que a gente já carrega por dentro. O Chopra coloca isso de um jeito super poético, né? A realidade como uma imagem especular. O que isso quer dizer? Que o que a gente vê lá fora é um espelho do que já existe aqui dentro. Principalmente das nossas expectativas, que funcionam como um filtro o tempo todo. Agora, olha só como um curso em milagres trata da mesmíssima ideia. É uma frase com uma pegada psicológica, bem direta. Chega a ser um pouco chocante. Não se trata do que é, mas sim do que se quer ver. A nossa percepção não é passiva de jeito nenhum, ela é uma escolha ativa. Então, o ponto crucial é este. O Chopper diz que as expectativas filtram a experiência, enquanto o Cursor afirma que a percepção vem depois do julgamento. No fim das contas, os dois concordam. O problema não está no mundo, mas na lente que a gente usa para olhar para ele. A questão nunca foi mudar o espelho, mas sim quem está olhando para ele. Ok, se o mundo é um espelho, o que é que distorce a imagem? Bom, os dois ensinamentos apontam para o mesmo culpado, o ego. Aquela identidade que a gente constrói super limitada e que nos faz esquecer quem a gente realmente é. E a diferença na abordagem é fascinante. O Chopra usa uma metáfora muito visual. O ego é uma caixa de palavras, sabe? Rótulos que nos aprisionam. Já o curso usa termos psicológicos bem precisos, descrevendo o ego como um sistema de pensamento baseado na separação que acaba gerando um ciclo de culpa e medo. E essa diferença toda é mais uma questão de estilo do que de conteúdo de verdade. A linguagem do Chopra é poética, ela evoca imagens. A do curso é quase cirúrgica, é uma pedagogia para a mente. Mas no fundo os dois estão descrevendo a mesma dinâmica interna. A escolha entre uma identidade limitada e uma consciência muito mais ampla. E essa aqui é a conclusão libertadora de ambos. O ego, seja ele uma caixa de palavras ou um sistema de pensamento, não é a verdade final sobre nós. Ele é uma construção, e justamente por ser uma construção, pode ser desfeito. A liberdade já está aí, disponível. Certo. Se o ego é o obstáculo, como é que a gente transcende ele? Os dois caminhos oferecem ferramentas bem práticas que se concentram em dois pilares: o poder do momento presente e um jeito totalmente novo de olhar para o passado. Para o Chopra, estar presente é acessar a fonte de energia da vida. É o que ele chama de cavalgar a crista do tempo. Para o curso, essa mesma ideia ganha o nome de instante santo, o único momento real onde o julgamento do ego para. Para os dois, o presente não é só um marcador no relógio, é a porta de entrada para a transformação. O Chopra traz a ideia de curar o eu sombra. Isso não significa lutar contra os nossos aspectos mais escuros, mas sim integrá-los, olhar para eles sem julgamento. E quando isso acontece, a energia que estava presa ali se transforma em amor. E o curso chama essa mesmíssima prática de perdão. Mas atenção aqui porque não é o perdão convencional. Perdoar, nesse contexto, significa abandonar a interpretação do ego de que algo terrível aconteceu e, no lugar, escolher a visão do Espírito Santo, que vê que a nossa verdadeira identidade jamais pode ser ameaçada. É uma virada de chave, uma mudança radical de percepção. E isso mostra a convergência de um jeito brilhante. Seja curar a sombra ou praticar o perdão, o objetivo é o mesmo. A transformação é um trabalho interno. Não se trata de consertar o mundo lá fora, mas de consertar a lente através da qual a gente o enxerga. Ok, a teoria é incrível, a gente já entendeu. Mas como isso funciona na prática, no dia a dia?
Vamos ver como a gente pode tecer essas duas filosofias numa rotina diária que seja concreta e transformadora. Uma prática integrada poderia ser assim, olha só. De manhã, a gente define uma intenção para o nosso estado interno, não para coisas externas. Durante o dia, quando algo incomoda, surgem duas perguntas-chave. A do Chopra para revelar o filtro e a do curso, que é um convite para uma nova percepção. E à noite, a gente revisa o dia sem se julgar, observando os padrões ou praticando ativamente o perdão. É uma abordagem super completa. E chegando aqui na nossa conclusão, fica bem claro que estamos olhando para a mesma lua, só que com nomes diferentes. De um lado tem a linguagem do Vedanta, da alquimia. Do outro, um cristianismo reinterpretado, com uma forte base psicológica. Mas o destino é o mesmo. Este quadro aqui resume tudo de forma genial. O obstáculo que o Chopra chama de caixa de palavras, o curso chama de sistema de pensamento de separação. A solução, que para um é curar a sombra, para o outro é o perdão. E o destino final? Os dois chamam de um retorno, de uma recuperação da inocência. E este é o grande segredo que os dois sussurram para a gente. A ideia de que não somos vítimas das circunstâncias. O poder de mudar a nossa experiência não está em manipular o mundo exterior, mas sim na escolha interna de como perceber cada momento. O poder está todo nessa escolha, aqui e agora. E com esse pensamento, a gente encerra essa análise. A jornada do mago e a do estudante de milagres nos deixam com uma imagem muito poderosa. O mundo é um espelho. E talvez, só talvez, seja a mesma hora de limpá-lo.